Estamos agora ao vivo, falando em nome do nosso querido Centro Espírita Viveiros de Luz, a palestra que hoje nós examinaremos junto com todos que nos ouvem, que nos veem, o amor ao próximo como a si mesmo. Nós queremos hoje verificar e entender, compreender mesmo como seguir esse segundo mandamento, porque é tão difícil. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece. Pedimos a todos que cerrem seus olhos, se possível, e todos nós, em uníssono, nos enderecemos a Deus e peçamos a Ele aquilo que nos falta, aquilo que precisamos para cumprir nossa jornada. Obrigado, Pai, por tudo que nos dá, tudo que permite-nos, Senhor, ter hoje como recurso para o cumprimento de nossos deveres. Obrigado, Senhor Jesus, por seu evangelho de luz e de paz. Obrigado, benfeitores espirituais que nos acompanham e que nos ajudam, estimulando-nos para o cumprimento do dever diante de Deus. Nós te rogamos, benfeitores, ficam conosco hoje para que possamos atender aquilo que é hoje examinado, este tema maravilhoso. Muito obrigado, fiquem com Deus, que assim seja. Então, gente, nós vamos falar hoje do amor ao próximo como a si mesmo. Como compreender o segundo mandamento. E esse tema é importante porque o segundo mandamento ele está no ar desde o primeiro testamento, a época mesma de Moisés. Está lá em Deuteronômio, Levítico, esse mandamento primeiro e o mandamento segundo. E nós depois tivemos realçado por Jesus, vivido por Jesus, e até hoje a humanidade tem dificuldades de cumprir. Então nós queremos fazer aqui hoje é buscar entender como é que a gente consegue compreender e como é que a gente consegue viver sobretudo esse segundo mandamento. Para que nós não partamos sem a clareza do entendimento, lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40, estão anotadas estas palavras de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Disse Jesus, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse, disse Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arremata Jesus dizendo, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ora, pessoal, se toda a lei está contida nesses dois mandamentos, o que quer dizer isso? Que se cumprirmos esses dois mandamentos, estamos cumprindo a lei, que é a lei de amor em essência. E se isso for feito, estaremos já pacificados, estaremos já envolvidos pelo amor do eterno Criador de tudo. Mas o problema é que nós não temos conseguido cumprir esse segundo mandamento e, por consequência, não cumprimos o primeiro. Porque não há como cumprir o primeiro sem cumprir o segundo. Eles são corolário um dos outros. Então, o que nós precisamos fazer? Examinar por quê. E é essa a nossa proposta de estudo nessa oportunidade que nós temos aqui agora. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é o exame que nós iremos fazer. E a pergunta é, como compreender esse segundo mandamento? É o primeiro passo. Ora, nós vamos examinar isso sempre apoiados na doutrina espírita, que é quem nos traz luz ao Evangelho de Jesus, tornando-o compreendido, tornando-o examinável e compreendido e examinável, ele permite a nós outros segui-lo com segurança, sem uma fé vacilante, mas com uma fé raciocinada. E lá no capítulo 11, no item 4, nós vamos ouvir, amar o próximo como a si mesmo, diz Kardec, é a expressão mais completa da caridade. Vou repetir. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. E nós perguntamos por quê? Porque, disse ele, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então vejamos, começa aqui a primeira informação clássica. Por que fora da caridade não há salvação é um lema na doutrina espírita? Porque caridade, na essência, é o amor ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo não é um favor, é um dever que nós temos uns para com os outros, que vamos aprendendo a cumprir naturalmente ao longo do processo evolutivo.
Fora da caridade não há salvação, portanto, tem um significado muito profundo, porque representa, em essência, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que nós queremos examinar é um pouquinho melhor esta caridade, que nós sabemos que é o amor em movimento, que é a dinâmica dessa força propulsora que move os mundos e move as pessoas. Então, Jesus disse caridade na sua época com a palavra amor, e em outros momentos usou a própria palavra caridade. Mas Kardec, quando estudou o tema na condição de codificador da doutrina dos espíritos, ele fez uma pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Está na questão 886. E a resposta é conhecida por todos os espíritas: benevolência para com todos. Benevolência, fazer o bem, bem para com todos, sem exceção. Mas não só, indulgência para com as imperfeições dos outros. Ser indulgente é ter dentro, do sere, doçura. É ter doçura dentro quando nos relacionamos com o outro, sobretudo o outro que tem imperfeições, como nós também as temos. Então saberemos ser doces naquilo que é o contato com os nossos irmãos de caminhada. E também disseram eles que para que façamos a caridade, precisamos de um terceiro degrau, que é o perdão das ofensas. Se tomarmos o cuidado de examinar, veremos que benevolência para com todos é menos difícil de fazer do que indulgência para com a imperfeição do outro e menos difícil de fazer do que perdão das ofensas. Porque se você analisar friamente, viver próximo de uma pessoa que nos ofendeu, que nos machucou profundamente, nos causando uma mágoa no coração, leva-nos a uma força contrária de não querer perdoar, porque ainda não conseguimos compreender que o perdão é uma lei. E aí lutamos intimamente, carregamos essa mágoa por tantos anos, por tantos séculos às vezes. Então o perdão das ofensas nesse mundo de expiações e provas ainda é uma das mais difíceis parcelas da caridade. A indulgência para com as imperfeições dos outros, são poucos os que têm paciência com um aprendiz. Explicar uma vez, ele explica duas, terceira ele já está irritando-se com o aprendiz. Muitas vezes o aprendiz erra e ele recrimina, quando na verdade, se ele se lembrar, ele também já foi aprendiz naquele quesito em que hoje ele tem domínio. Portanto, aqui nos remete a uma lei que se chama lei de sociedade. Quem tem mais deve dar para quem tem menos. Ora, se eu já consegui aprender isso, eu tenho que ajudar aquele que ainda não aprendeu. Isso é bom para com todo mundo. Olhar para todo mundo com olhos de amor, com olhos de bondade, com olhos de bem. Essa é a sequência que nós fazemos inversamente. Nós primeiro fazemos a benevolência, tentamos fazer a indulgência e por fim o perdão das ofensas. Essa é a caridade. É como se fosse um bip a sinalizar-nos que precisamos andar com Jesus seguindo esses 3 passos. Ora, por que então tão poucos de nós renunciam a nós mesmos para amar o próximo? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e tantos outros anônimos que aparecem no proscênio terrestre para nos servir de êmulos, para nos mostrar que é possível fazer isso. Então, por que eles conseguem e o que impede a maior parte de nós de fazer o que eles fazem? O que nos impede, em outras palavras, de nos amarmos uns aos outros? Porque é tão difícil, em outras palavras, cumprir esse segundo mandamento. E a resposta, pessoal, que o livro dos Espíritos, que a doutrina espírita nos proporcionou, é uma só palavra. E ela se chama egoísmo. E é por isso que nós vamos examinar um pouco mais esse tema, egoísmo. Porque Kardec, em seus comentários, a questão 917 do Livro dos Espíritos, ele nos dirá: o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Prestemos atenção, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, quando eu caminho com a caridade, eu estou caminhando com as demais virtudes. Agora, quando eu caminho sozinho no egoísmo, egocentrado, fechado em mim, eu estou carregando os demais vícios, inclusive o orgulho, que é o irmão mais próximo do egoísmo. Por isso nós precisamos refletir se temos ou não temos esse câncer
que hoje se instala em nós? Será que nós temos isso? É uma pergunta para nós refletirmos. E o que disseram os espíritos sobre egoísmo? Eles falaram que do egoísmo deriva todo o mal. A pergunta é, se do egoísmo vem todo o mal, como fazer para extirpar, para arrancar, ou pelo menos para abrandar essa força de querer só para mim as coisas, de pensar só em mim, de olhar o mundo como se o mundo devesse girar em torno de mim. É assim que faz o egoísta, o egocentrado. Ele esquece que Deus é o centro e não ele, e começa a se colocar dentro de si como se fosse mais importante do que o próprio Deus. Então a pergunta, como extirpar esse mal, esse câncer que hoje é um problema no nosso processo evolutivo? Então, egocentrismo. Nós vamos trabalhar esse tema, centro. Egocentrismo é quando a criatura está centrada em si. Ela esquece o mundo externo e olha só para si mesma. Mas nós vamos comparar isso com o teocentrismo, teo, de Deus. Então, centro, Deus no centro, versus o homem no centro. Nós vamos fazer essa comparação e compreender por que nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos ainda. Então, se nós percebemos isso, tem vários autores espíritas que nos trazem maravilhosas pérolas de conhecimento. Um deles é Emmanuel, no livro O Consolador. E lá no livro O Consolador, na questão 135, ele diz de uma forma poética assim: confiando em si mesmo, mais do que em Deus, olha a expressão, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem, o ser humano, a criatura, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor. Essa mesma lei que Jesus diz que é a lei única. Efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Ele definiu o mal. Então o mal para Emmanuel, para a doutrina espírita, é quando você confia mais em você do que em Deus. Você acha que pode mais do que Deus. E se você prestar atenção, ele diz, o homem transforma a sua fragilidade. Se você prestar atenção, essa palavra fragilidade, a gente costuma não parar para olhá-la. Mas se nós observarmos a nossa própria vida, a gente vai perceber claramente como é precária a vida. Você não tem controle. Absolutamente você não tem controle dos seus dias seguintes. Você não sabe se estará encarnado ou desencarnado. Você não sabe se agora com saúde você permanecerá com saúde. Você não sabe se acontecerá um acidente. Você não sabe se será surpreendido por alguém que te maltrate, por alguém que te abandone. Você não sabe o que virá. Você é incompleto. Você não tem a presciência que o Pai tem. Então você é frágil. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar e você não tem controle sobre isso. Por isso que quando você confia mais em você, você está caminhando sozinho. É isso que Emmanuel quis nos dizer. E quando você faz isso, você faz uma intervenção. Você indébita, você tira o que não é seu. É como se você quisesse que a Terra fizesse o Sol girar em torno dela. O Sol agora vai girar em torno da Terra e a Terra então vai ser o centro. É exatamente a comparação como nós estamos fazendo. Se você fizer isso, jamais você vai conseguir fazer com que o Sol gire em torno da Terra, porque tem uma questão de massas, que na física diz que massa atrai massa, mas a massa maior atrai a massa menor. E a massa do Sol é 99,8% da massa de todo o sistema solar. Portanto, é impossível que o Sol gire em torno da Terra. Mas é o contrário. É a mesma raciocínio, a analogia equivalente para Deus. É impossível que você queira que Deus gire em torno de você. Você precisa, eu preciso, nós precisamos girar em torno de Deus sempre. Aí então estaremos, obviamente, fazendo aquilo que nos compete. Mas quando nós confiamos mais em nós do que em Deus, eis o mal, porque é o homem no centro, como se ele fosse a razão de tudo. Aí Emmanuel nos diz, é importante, é urgente, você tem que fazer isso logo. Recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Que harmonia sublime? Criatura com Criador, filho com Pai. Você precisa recompor isso. Eis o resgate, diz ele. Então podemos ter incorrido no mal, mas precisamos resgatar, porque esse resgate é o que nos vai trazer o equilíbrio que necessitamos para cumprir o desiderato da vida. Então Deus no centro é a essência da paz no coração de todos nós. Para que a gente tenha isso mais nítido, Jesus, certa ocasião,
contou uma parábola, dentre tantas que ele contou, que todos nós conhecemos, os que estudamos o Evangelho, como parábola do filho pródigo. Na verdade, a parábola deveria se chamar parábola dos dois filhos, porque são duas histórias que estão dentro da parábola. Mas nós vamos nos ater ao filho pródigo, propriamente dito, que é o que nos interessa para o exame dessa noite. Então, diz Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres, conta Jesus. Vejamos. Olha o tempo verbal que o rapaz usa. Pai, dá-me. Dá-me é primeira pessoa, eu. Quando você começa a falar muito eu, é porque você está centrado em você. Quando você começa a falar nós, é quando você percebe que você é parte de um todo, que a obra não é só sua, faz parte dela, mas não é sua. É um conjunto. Então, quando ele diz dá-me, mostra que evolutivamente ele ainda está naquela infância espiritual de se enxergar como centro. E é curioso porque a parte da herança, como o pai nem morreu, como é que ele pode ter herança? Jesus choca nessa ideia para poder mostrar para nós que o pai é tão generoso que mesmo quando não morra, ele dá a parte, ele reparte os bens, ele nos proporciona. Quando você vai encarnar, você recebe esses bens, que aqui na Terra você deverá fazer bom uso, se você souber fazer bom uso. Pois é, nessa época em que fazemos isso como espíritos, tudo gira em torno do eu, estamos vinculados a nós mesmos. Confiamos mais em nós do que no próprio pai, porque nós pedimos para abandoná-lo. Pai, dá minha parte da herança. Ele quer dizer que ele quer ir embora. E poucos dias depois, ele faz isso, ele vai embora. O filho mais moço ajunta tudo e parte para um país distante. É a expressão que Jesus usa, um país distante. E ali nesse país distante ele gasta todos os seus bens, desperdiça tudo. Porque quando você não suou para não ganhar, você não dá o mesmo valor do que quando você sua para ganhar. E ele viveu dissolutamente, sem consequência. Ele era um inconsequente, como muitos filhos que vivem debaixo de cobertores do bibelô, das incongruências de um pai que não prepara para a vida. E esse filho vivia exatamente dessa forma. Só que nesse país distante não era mais a sua casa paterna onde ele tinha proteção, porque esse país distante era exatamente o país dos egoístas, onde ele estava buscando o seu acerto consigo mesmo. Por isso que ele rompeu os elos sagrados com Deus quando ele partiu da casa paterna para buscar satisfazer seus desejos pessoais, íntimos, mesmo que não tortuosos, no caso dele, pode ter sido um ou outro, mas mesmo que você siga outros caminhos que para o mundo pareçam retos, mas a intimidade do seu coração diz que você está pensando só em você. Isso é egoísmo. Bens que na verdade não são dele. Se você preocupar-se em pensar nisso, você vai perceber que você não tem nada que seja seu, exceto aquela bagagem intelectual e aquela bagagem das emoções, do sentimento, da moral que você carrega em você. Todo o resto é concedido para você, para mim, para todos nós. Até o corpo que nós utilizamos, se o pai nos chamar, teremos que largá-lo aqui. Aquele marido que a gente chama de marido, aquela mulher que a gente chama de minha, meu, aquele filho que eu chamo de meu, minha filha que eu chamo de minha, o carro que eu chamo de meu, a casa que eu chamo de meu, nada disso me pertence em essência, é tudo empréstimo, porque na hora que eu tiver que largar o proscênio terrestre, eu deixarei tudo isso e levarei comigo só o que eu conquistei aqui no intelecto e aqui no sentimento. Por isso, conta Jesus que naquele momento que ele estava nesse país distante, ele tinha gastado tudo. E coincidentemente, olha a expressão da coincidente, entre aspas, houve naquela terra, naquele país distante, uma grande fome. E esse rapaz, que tinha tudo na casa paterna, nunca lhe faltara nada, começou a passar necessidades. E necessidades básicas, que aqui nós podemos interpretar como físicas ou como morais. E, obviamente, a gente conclui que no país do eu, a gente começa a sentir uma fome. Mas é uma fome do amor paterno. É uma vontade de se nutrir de Deus. A gente não se cartilha isso, mas a gente sente vazio de Deus. A gente sente falta de algo para o bem. Então, e
esse rapaz foi se encontrar com cidadãos daquele país, aquele país dos egoístas, do país distante. O qual mandou para o seu campo para apacentar porcos, o que era uma coisa muito baixa na cultura judeia. E desejava encher o estômago com as alfarropas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. Veja onde Jesus colocou a situação desse rapaz. Ele foi tratar de porcos, que para os judeus é a condição mais baixa que ele tinha, mas Jesus colocou ele numa condição mais baixa ainda. Nem a comida que os porcos comem, ele tinha direito. Então ele percebeu-se exatamente nesse país de mundo de expiações e provas, numa sociedade ególatra. Ególatra porque pensa em si primeiro, para depois pensar no outro, se houver tempo. Aí acontece um fenômeno que acontece com todos nós quando nos perdemos de Deus. Caímos em nós. Disse Jesus, caindo, porém, em si, disse para si mesmo: quantos empregados de meu pai, quantos servidores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, morro de fome. Então, cair em si significa despertar para a realidade essencial, saber que os espíritos imortais e não carne, prazer sensual, prazer da carne, não. Isso é meio e não fim. E aí esse rapaz tomou uma decisão importantíssima nessa parábola. Diz ele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja que beleza. Levantar-me-ei é verbo. Ele tomou uma decisão, precisa dele fazer isso. Ninguém fará isso por você, ninguém fará isso por mim, ninguém fará isso por nós. Precisamos ter a força da vontade, agindo na busca de reativar os elos que rompemos com o Pai. E ele fez isso. Nesse momento, ele se reconheceu impotente, ele se reconheceu incapaz de continuar caminhando sozinho, porque ele estava caído, por isso ele disse, levantar-me-ei. E ele estava dependente do Pai. E ele então vai tomar essa decisão de se levantar. A vontade e o esforço se associam para que ele volte à casa paterna. E assim ele fez, disse Jesus, levantou-se e foi para o Pai. Eis o resgate, disse Emmanuel, quando ele então vai buscar o Pai, de onde ele se afastara por livre-arbítrio próprio. E aí acontece uma coisa interessante. Jesus disse que ele estava ainda longe e o seu pai o viu, como se o pai estivesse esperando, porque sabia que ele voltaria em determinado momento. E aí o pai se encheu de compaixão, tipo assim, olhou aquele filho, ô meu menino, precisou de sofrer tanto para aprender, mas aprendeu, graças a Deus. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o beijo tem um simbolismo do perdão nessa cultura. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel, que é um símbolo de que ele é filho e não servo, e alparcas nos pés, outro símbolo. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, que é um símbolo mais forte ainda, porque é uma comemoração muito importante, é um retorno de um filho. Então nós vamos vendo que agora ele recompôs os elos sagrados, agora sim ele está na casa paterna. E aí acontece o festim, a festa, o regozijo. Comamos e regozijemos, disse o pai, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Veja que interessante, estava morto e reviveu. O que quer dizer isso? Ele estava com a consciência de sono, com a consciência apagada para quem ele era. E ele despertou a consciência. Ele se percebeu como filho de Deus e que ele precisa para poder viver. Ele estava perdido e foi achado, significando que ele estava perdido no egocentrismo e foi achado no teocentrismo, na casa do Pai. Então, diante dessa história que Jesus nos contou, diante dessa realidade, nós percebemos o porquê que é difícil amar o próximo como a si mesmo. Costumamos ser filhos pródigos, que pedimos a nossa herança para poder gozar a vida. E nos esquecemos que um pai ficou em casa, um irmão ficou em casa, amigos deixamos para trás, pessoas outras estão precisando de ajuda. Não, mas eu estou apenas preocupado em mim mesmo, preocupado em resolver os meus problemas. E é por isso que nós precisamos refletir. E é o que estamos nos propondo fazer aqui agora. Por que disse Jesus? Foi anotado por Mateus no capítulo 24, versículos 12 e 13. E porque abundará a iniquidade, a maldade. A caridade de muitos se esfriará. A caridade de muitos se esfriará, disse Jesus. Mas aquele
que perseverar até o fim será salvo. Por que Kardec colocou esse lema poderoso, fora da caridade não há salvação? Essas palavras não são de Kardec. Essas palavras são de Jesus. Está aqui. Caridade e salvação. Nesta passagem que foi anotada por Mateus. Aquele que não abrandar, não diminuir a sua caridade, mesmo nos tempos difíceis, esse é quem será salvo. Por isso, nós perguntamos, por que então que a caridade de muitos de nós esfria? Por que então que muitos que tiveram contato com Jesus depois que viveram outras encarnações não continuaram fazendo aquilo que deveriam ter feito? Outros que tiveram contato com benfeitores elevados tiveram encarnações depois e não conseguiram fazer. O que acontece para essa caridade esfriar em nossos corações? Nós vamos pensar, refletir. Por quê? Nós vamos buscar a resposta. E essa resposta está no Livro dos Espíritos. Tem um espírito que se chama Fénelon. E na questão 917, ele faz um tratado de sociologia. Os sociólogos leiam, porque é um tratado tão simples, mas tão profundo, que resolve os problemas do mundo de uma maneira muito nítida. Ele diz assim nessa sua fala belíssima: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Por quê? Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Imagina assim, uma pessoa chega cheia de excelentes predisposições para ajudar, para auxiliar, e no lugar onde ela vai, todas as pessoas a machucam, as pessoas a abandonam, falam mal dela, empurram ela, não quero você aqui. Essa pessoa começa a se retrair, porque ela não é contra a repercussão do desejo dela de ajudar, porque ela está sendo rejeitada. E mais do que rejeitada, às vezes ofendida, machucada. Quando isso acontece, é natural do instinto que a criatura, seja humana ou qualquer outra, se retraia. Trate bem um cachorrinho e ele estará do seu lado. Trate mal um cachorrinho e ele fugirá de você. Da mesma forma, esse instinto é equivalente no ser humano. Se nós formos egoístas diante dos nossos irmãos, nós estamos estimulando que eles sejam também. Mas se fizermos o contrário, irá dizer Fénelon que as coisas mudam. Ele conta, explicando isso, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, esse sujeito é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros, porque é um instinto de proteção. Como os outros estão pensando nele, eu também vou pensar em mim. É o que ele começa a raciocinar, mesmo que sem perceber que está raciocinando assim. E ele vai começar a cuidar da própria vida porque os outros não se preocupam com a dele. E aí começa a se estabelecer uma dualidade em que é cada um por si e ninguém por ninguém. É mais ou menos isso que acontece nos contatos com a sociedade egoística. Mas a pergunta é, ora, se isso está assim, e isso está assim há muitos anos, aliás, há milênios, como romper com essa situação? O que nós vamos fazer para quebrar isso aí? Para acabar com essa condição de nos afastar uns dos outros? E o próprio Espírito Fénelon nos ensina que o princípio da caridade, a expressão dele é princípio, a base, o fundamento da caridade e da fraternidade, seja a base das instituições sociais, seja a base das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E cada um, disse ele, pensará menos em si quando perceber que os outros pensaram nele. Gente, isso é muito profundo. Se nós percebermos isso com mais introjeção, nós vamos entender por que nós continuamos dessa forma. Veja só, ele disse, base das instituições sociais, das relações de povo a povo e de pessoa para pessoa. São 3 estágios. Vamos pegar aqui um caso como referência. Povo a povo. Reciprocidade é um termo que se tem como base na diplomacia. E significa dizer que se um país faz isso para o outro país também pode fazer o mesmo. Eles chamam isso de reciprocidade. Então, a China fechou a fronteira para os países da Europa na pandemia. A Europa disse, eu só vou abrir a fronteira nossa para a China agora no momento que ela abrir para nós. Então fica aquele jogo
em que um bate com o outro para medir forças. Quando deveríamos fazer o contrário. Não, China, você pode vir visitar-nos. Dá o outro lado, a outra face. Não faça o que o outro fez. A China estava se protegendo, estamos usando esse exemplo aqui, obviamente, ilustrativamente, mas há vários momentos em que, por exemplo, na Espanha, teve uma época que muitos imigrantes brasileiros iam para a Espanha, eles estavam sendo deportados e sendo tratados muito mal lá dentro da Espanha. E aí como é que nós devemos comportar aqui, tratar mal os espanhóis que chegam aqui também? Não, nós devemos recebê-lo com todo o nosso afeto, com todo o nosso carinho, para que eles sintam o quanto nós somos bons, para que eles sintam o quanto nós somos afetuosos, receptivos, amáveis. E com isso eles levam uma imagem que modifica a própria imagem que eles têm deles mesmos. E isto é de relação de povo a povo. Nós também devemos ter feito isso com outros povos, não estamos colocando nenhum povo sobre o outro aqui. Estamos apenas esta base para nós analisarmos o que é que impede que nos amemos uns aos outros, de povos a povos, de base de instituições. Olha, quando a doação as empresas fizeram nesse período de pandemia, vimos exemplos que eram improváveis de serem vistos em condições normais. Mas no momento de sofrimento conjunto, coletivo, em que todos estão padecendo igualmente por um amiguinho chamado coronavírus, todos se viram no mesmo barco. Ricos e pobres, grandes e pequenos, bonitos e feios, não importa. Todos passaram a perceber-se parte de um todo. E aí então mudam as relações. É para isso que servem as dores. É para isso que serve essa sacudidela que é essa pandemia, para nos acordar para a essência da vida. É esse momento que nós temos como povos, como pessoas e como sociedade, de ver que somos todos uns dependentes dos outros. Nenhum de nós está fora desta realidade. Nenhum de nós. Somos todos dependentes uns dos outros. Por isso que Jesus diz: fazei ao outro o que gostaria que o outro fizesse a ti. É a lei áurea. Conclui o nosso querido Fénelon. Quando isso acontecer, quando essas três bases forem atingidas, todos experimentarão, é um processo de experimentar, você tem que viver isso, experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Gente, seja você, sejamos nós, cada um de nós, o bem na vida de um outro. Qual é a marca que a gente deixa no coração deles? Como é que eles se lembrarão de nós? Isso é que conta, porque o modo como eu o tratei, mesmo quando ele era rebelde para comigo, é o que contará, porque lá na frente, quando a maturidade chegar, como na parábola, caindo em si, ele irá perceber que mesmo sendo rebelde, eu não fui contra ele, eu não o tirei do meu relacionamento, eu continuei sendo para ele o que eu consegui ser, o melhor, levando alegria, levando entusiasmo, quando ele era sempre para baixo, sempre triste. Então isso são marcas que naquele momento podem não impactar, como semente que não germina de imediato. Mas o tempo é o maior cultivador das sementes. Ao tempo incube-se o trabalho de regeneração de todos os corações. E essas marcas, no momento certo, serão a alavanca para a mudança de comportamento de cada um de nós. Seja o bem na vida do outro, e você estará fazendo com que ele experimente ser também o bem para o outro em dado momento. Por isso que quando isso acontecer, quando todos experimentarem o bem feito um pelo outro, nós todos faremos um bem pelo outro, todos viveremos uns pelos outros. E aí Jesus diz, quando isso acontecer, haverá um só rebanho e um só pastor. E é isso que nós estamos buscando compreender nesse estudo de hoje. Mas, amigas e amigos, que aqui conosco compartilham esse momento sublime de estudo, disse Fénelon, nos alertando para a realidade de um mundo de expiações e prova que está buscando caminhar para a regeneração, pouco a pouco. Ele disse assim, em face do atual transbordamento de egoísmo, é tanto egoísmo, transbordamento de egoísmo,
Ele disse assim que em face dessa realidade que nós vivemos, de excesso de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito da personalidade dos outros. E adverte ele que quase sempre não o reconhece, são ingratos. É por isso que Jesus diz que aquele que perseverar na caridade, que não esfriar a caridade, esse será salvo. Eu não posso deixar afetar o meu comportamento pelo comportamento dele. Porque eu já tenho a maturidade que ele não tem. Ele ainda está transbordando-se em egoísmo. Ele ainda pede herança e está tentando viver a vida de maneira dissoluta. Mas eu já não estou mais. Eu já fiz isso lá atrás. Eu já aprendi essa lição. Eu já fui de volta à casa do Pai. Então eu não tenho como justificar o meu comportamento pelo dele. Que seja o meu comportamento a justificar o dele e não o oposto. Se ele não quiser seguir o exemplo de mim ou o envolvimento com ele, que ele tenha a oportunidade de seguir depois. Mas eu não posso ficar de modo algum envolvido pelo comportamento dele. O meu tem que ficar inalterado. Se eu conseguir fazer isso, disse Fénelon, eu estou verdadeiramente exercendo a virtude maior que se chama caridade. Então, caridade, amigos e amigas, amor ao próximo como a si mesmo, na sua maior excessitude, não é dar coisas tão somente. É se dar nas coisas que se dá. É você estar lá, às vezes não levar nada para esse alguém, mas leva o seu conforto, leva as suas palavras, leva a sua presença, o seu sorriso, seja alegria na vida dele. Esses tempos de pandemia pedem muito isso. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão solitárias, muitas delas. Elas não têm, às vezes, esse estado de ânimo para poder encontrar, nesse momento difícil da vida, como fazer para poder ter alegria no coração. Às vezes uma ligação que você faça para uma pessoa distante, com a qual você não fala há muito tempo, pode fazer a diferença entre alegrar o dia dela ou entristecer. Porque se você consegue chegar a ela através de uma ligação telefônica, é tão fácil fazer isso hoje, você vai fazer parte da vida dela naquele momento. Pensa, que marcas você está deixando nos corações das pessoas? Elas se lembram de você por as ter alegrado? Ou elas se lembrarão de você por as tê-las entristecido? Essa é uma pergunta muito importante, porque se nós quisermos seguir Jesus, disse ele, nós precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E aí, disse Fénelon, nesse estudo sociológico profundo, é principalmente aos que possuem esta virtude que o reino dos céus se acha aberto. Em outras palavras, é para aqueles que mantêm a caridade acesa em todos os momentos, é que a salvação está aberta. O reino dos céus aberto é o mesmo que salvação, porque salvação, no conceito espírita, é o encontro do filho com o Pai, como na parábola. Pensemos nisso, porque se nós não estivermos fazendo isso, buscando no outro, nós mesmos, nós não estamos cumprindo o nosso dever para com o próximo. E não nos esqueçamos, somos muito, mas muito interdependentes uns dos outros. Se você quiser perceber isso, faça um simples exercício. Um simples exercício. Você, quando levanta de manhã, vai tomar café. Pensa, o café que está para você na sua casa, foi você que fez? Foi ele que nasceu de suas mãos? Você vai responder, claro que não. Alguém plantou esse café. Alguém cultivou esse café. Alguém colheu esse café. Alguém moeu esse café, alguém transportou esse café, alguém empacotou esse café no seu mercado, alguém te vendeu esse café. O café está em suas mãos, mas antes de chegar em suas mãos, ele passou pelas mãos de inúmeras pessoas anônimas. Então, quando você se lembrar de tomar o café, diga obrigado a todos que contribuíram para que esse café chegasse até mim. Porque você estará emitindo ondas mentais de gratidão que alcançarão esses anônimos do qual nós dependemos. Um depende do outro anonimamente. Mas você acha que é só o café? A água está encanada, chegou à sua casa, foi tratada. Quem é que tratou para você? A panela
ou o material que você usou para ferver a água, o gás, o piso onde você está apoiando os seus pés, a cadeira onde você se senta, a mesa onde você se apoia, a xícara, quem fez a xícara? Pensa, tudo isso que está em suas mãos não veio de você, não vem de nós. O pão que você compra vem de um padeiro que levantou bem cedo da manhã para você ter o prazer de degustá-lo. Pensa nisso. Somos todos, sem exceção, não importa o nosso tamanho na sociedade, interdependentes. Anonimamente, trabalhamos a favor ou contra os nossos irmãos. Qual a escolha que nós fazemos? Trabalhar pró ou contra o irmão? Porque fora da caridade, não há salvação. Não tenho dúvida, isso não é um lema vazio. Isso é um profundo convite à sua paz íntima. Lembra de Jesus, o símbolo maior da caridade. Ele, Yeshua, quer dizer na língua original, salvação. Ele disse, Jesus, que não podemos ir ao Pai se não tivermos esta salvação em nós. E nós é quem temos que construí-la fazendo bem ao próximo. Temos que romper com o homem velho, egoísta, que pensa só em si, e nos colocarmos no lugar do outro. Não vamos resolver o problema do mundo, não é isso. Nós vamos resolver o nosso problema íntimo, auxiliando o mundo a se resolver. Vamos fazer o que nos compete, onde estamos plantados, não precisamos sair de onde nós estamos. Há muito que fazer onde estamos, porque estamos ali por alguma razão. Fora da caridade não há salvação. É por isso que nós vamos refletir que o amai-vos uns aos outros é a essência da caridade. Por isso, fazer caridade não é apenas dar coisas. É você ser nas coisas que dá, ou mesmo não dando coisa alguma. É você ser no contato que se expressa com seus caminhantes dessa jornada longínqua de retornar ao Pai de onde viemos. Fiquemos todos na nossa intimidade, ligados ao Pai Celestial, amparados por Senhor Jesus e vivificados pelo amor supremo. Muita paz a todas, muita paz a todos, e que o Pai de bondade e de amor nos sustente agora e sempre. Que assim seja.